Olá, gente, vocês estão tudo bem? Tudo bem com vocês, melhor dizendo. Eu sou seu amigo Fábio Araújo, estou passando aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. Esse momento complicado que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, ainda falando um pouco sobre esse momento difícil que o país vem atravessando. É muito complicado mesmo. Inclusive, eu peguei algumas notícias ontem à noite, agora já são 2 horas da manhã, então nós já estamos no domingo, não é? Dia 3 de maio de 2020. Eu estou gravando esse vídeo porque eu senti assim um desejo ardente de lançar o nosso vídeo já agora, para abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. Eu sempre gosto de estar lembrando que o nosso canal, ele é um canal muito novo no YouTube. Nós temos aí agora, hoje é dia 3, é isso? Um mês hoje, estamos completando um mês no nosso canal no YouTube. E eu gostaria que você nos ajudasse na divulgação desse canal, para abençoar. Haja vista que nosso propósito é abençoar muitas pessoas através da palavra de Deus. Então, se inscreve no nosso canal Reflexão Fábio Araújo, tá bom? Reflexão Fábio Araújo. É muito fácil de você se inscrever, compartilhar também e nos ajudar no desenvolvimento desse canal. Olha, gente, eu estou tratando um assunto nesses últimos dias que é o arrebatamento da igreja. E hoje eu não vou falar necessariamente sobre o arrebatamento da igreja, mas eu quero tratar um assunto que também tem a ver com esse tema, até porque nós vamos falar nesse vídeo o que vai acontecer nos últimos tempos. O que vai acontecer nos últimos tempos? Então vamos pegar um gancho aí dessa nossa série Arrebatamento da Igreja. Eu tenho falado no arrebatamento da igreja há quase 3 anos, veementemente, falando por meio do rádio, falando por meio agora desse canal, falando nas igrejas, na nossa comunidade. Eu tenho sido um pregador veementemente nesse tema, tenho ministrado profundamente nesse tema. Mas antes de eu entrar no nosso assunto, eu gostaria de só concluir aquilo que eu iniciei falando sobre esse momento difícil que nós estamos atravessando. E ontem eu peguei algumas notícias acerca do mundo dos esportes e eu pude perceber ali que no país da Argentina, por exemplo, nossos vizinhos aqui, eles já suspenderam todas as atividades do futebol durante esse ano. Foi suspenso o campeonato, não vai haver rebaixamento, não vai haver campeão, não vai haver classificado, ou seja, vai zerar tudo. A Itália me parece que vai só concluir a Copa da Itália, mas o campeonato francês já deu como ganho o time do PSG lá da França. E observando também por outros países, Espanha, data incerta, alguns clubes brasileiros como Grêmio, Internacional, estão retornando às atividades de treinamentos separadamente. Ou seja, o momento realmente é muito incerto, o momento é muito complicado, é muito difícil, e a gente pode perceber que um vírus, eu falo assim não ironicamente, mas um simples vírus, a gente percebe que a Polícia Federal do Brasil já está investigando até esse crescimento, esse aumento de mortes, e me parece que já encontraram algumas fraudes, alguns erros, algumas mentiras aí tratada por parte de muitos governantes do nosso país. Essa é a grande realidade. Inclusive foram descobertos já pela Polícia Federal caixões vazios, com pedras dentro, com ferros dentro. Hoje no sábado mesmo, agora já é domingo, que são 2 horas da manhã, mas no sábado eu encontrei isso. Eu estava vendo algumas matérias aí em alguns jornais, alguns sites importantes,
e que a Polícia Federal vai estar investigando algumas cidades, alguns estados que estão propagando o aumento do vírus no Brasil, de repente com outras intenções, de repente com outras vontades, digamos assim, né? Vontade talvez de levar vantagem em cima desse momento difícil. E é um momento que eu tenho falado muito, que é um momento que tem atingido no mínimo 3 áreas principais da vida, da humanidade, da nação e do mundo, que é a saúde, que a gente já sabe que a saúde está sendo atingida por causa desse vírus, e também está sendo atingida a economia e também a questão da política. A gente precisa ficar atento aí para essas 3 áreas que realmente algo de muito estranho está acontecendo no meio dessa pandemia aí, no meio desse vírus. A gente percebe claramente que outras áreas estão sendo afetadas no nosso país e no mundo afora também. Agora tem uma coisa muito importante que eu gostaria de tratar com vocês, tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de tratar com vocês nessa madrugada, através desse vídeo, é a questão do seu psicológico. Não permita que o que está acontecendo do lado de fora interfira aqui dentro de você. Não permita, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho acompanhado muitos casos, eu tenho recebido diversas ligações, diversas mensagens de pessoas que estão vivendo em um momento de pânico, de medo, de ansiedade. Inclusive, eu acho muito estranho essa questão do auxílio emergencial. Eu sei que muitas pessoas podem achar que eu sou um sensacionalista ou que eu sou uma pessoa muito impressionada com relação à questão escatológica. Haja vista que eu tenho dito em nossos vídeos, em nossas mensagens, domingo, pela manhã, pela noite, na igreja, em outras igrejas que eu tenho ministrado, que eu tenho me dedicado muito a esse tema, a esse assunto, e a gente acaba mesmo... a gente sabe que todo achismo é incerto, mas a gente acaba focando muito na questão espiritual e a gente acaba vendo coisas aonde muitas pessoas acham normal. E eu estava comentando sobre essa questão do auxílio, né? Uma coisa para a gente refletir. Por que que o auxílio emergencial ele tem o número 6, não é? Evidentemente que muitas pessoas estão sendo auxiliadas de 600 a 1.200 reais, mas começa com o número 6 e mesmo que seja com 1.200, na multiplicação cai no 6 do mesmo jeito, na soma, melhor dizendo. Então, é muito estranho, eu acredito muito que há grandes sinais do arrebatamento da igreja, e isso para mim é inegável, isso para mim muito mais do que claro. Para mim também o anticristo, ele já está na terra, ele já está em algum lugar nessa terra, mas ele ainda não foi manifestado, porque aqueles que hão de ser arrebatados ainda o detêm, como está lá em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, em um dos nossos vídeos que você vai acompanhar e vai conferir lá, que o que detém a revelação, a manifestação do anticristo é aqueles que hão de ser arrebatados. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, o anticristo se manifestará. Mas isso não impede de eu acreditar que esse anticristo ele está na terra, ele está em algum lugar nos 4 cantos aí dessa terra. Então eu quero deixar esse conselho para você. Não permita que as coisas que estão acontecendo lá fora interfira aqui dentro. Jesus ele disse: eu vos dou a minha paz. Eu quero ministrar a paz do Senhor sobre a sua vida, a paz do Senhor sobre o seu ministério, sobre a sua casa e principalmente no seu ser, aqui dentro de você. Mas o que é que vai acontecer no fim dos tempos, além de muitas coisas que irão acontecer no fim dos tempos? No final dos tempos vai acontecer um grande derramamento do Espírito Santo.
E como base para essa reflexão, e você refletir comigo, eu vou deixar aqui somente o versículo de número 28 do capítulo 2 de Joel, verso 28, que diz o seguinte: depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Você pode perceber que depois disso ele vai falar sobre os sinais do fim do tempo, do fim dos tempos. No verso de número 29, ele continua dizendo: derramarei o meu espírito naqueles dias sobre os servos e sobre as servas. Mas no verso 30 em diante você vai ver que ele já vai falando da questão do fim dos tempos mesmo, os sinais que acontecerão, que acompanharão a manifestação do fim dos tempos. Esse texto é profético e você percebe que o convite de Joel aqui, profetizando 400 anos aproximadamente antes de Cristo, você percebe que a mensagem de Joel é uma mensagem profética. Joel, ele está liberando uma palavra profética, Joel está liberando uma palavra de arrependimento. Ele convida os sacerdotes, ele convida líderes, ele convida pessoas do altar para se arrependerem. E nós sabemos que nós que ministramos no altar, é de nós que emana a palavra da verdade para a vida das pessoas. Nós somos os instrumentos de Deus, nós somos os canais de Deus para que as pessoas sejam abençoadas e ministradas. Então, esse texto é claramente falando sobre um derramamento do Espírito Santo que ocorrerá no fim dos tempos. E que fim dos tempos é esse? O primeiro derramamento do Espírito Santo que ocorreu foi lá em Atos capítulo 2, onde nós entendemos que ali dá-se início a um grande derramamento do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, como sinal e cumprimento da palavra de Deus sobre os seus discípulos. E o que eu acho mais interessante nesse texto é que o capítulo 1, que antecede o capítulo 2 de Atos, Jesus ele sobe nas nuvens e os discípulos perguntam quando ele iria restaurar. Ele disse: olha, não compete vocês saberem os tempos e as estações, mas eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês. Não muito depois desses dias eu vou derramar. Mas ele disse que o que iria acontecer no fim, no período da restauração, não competiria a ele saber naquele momento. Então a gente vai fazendo uma junção de um texto com outro, a gente vai percebendo que o Senhor Jesus estava falando exatamente ali no capítulo 1 acerca também do fim dos tempos, do capítulo 1, do verso 6 em diante. Um outro avivamento que eu acredito piamente que vai acontecer é um avivamento no período da tribulação. A tribulação ela tem duas fases: 3 anos e meio de acordo de paz e 3 anos e meio quando o acordo de paz será quebrado, e aí haverá grande perseguição sobre os cristãos que estiverem aqui na terra. E aí vai haver um avivamento muito grande, vai haver um derramamento poderoso do Espírito Santo, e muitos não aceitarão a marca da besta, muitos não aceitarão a aliança com o anticristo, e eles serão avivados aqui na terra. Um outro avivamento que ocorrerá vai ser depois da tribulação. É o terceiro estágio do avivamento, que vai ser no milênio. No período do milênio vai vir um grande avivamento. Por quê, pastor Fábio? Porque no período do milênio, que vai ocorrer depois da tribulação, depois da grande tribulação, onde Satanás será preso, isso eu vou explicar bastante nos nossos próximos vídeos, e sem a presença do adversário, sem a presença dos 3 espíritos malignos profetizados lá em Apocalipse capítulo 16. Praticamente todos os dias eu leio alguma coisa nas profecias de natureza, o Apocalipse, Daniel, Mateus capítulo 24. Eu acredito piamente que haverá um grande avivamento semelhante ao que houve em Atos capítulo 2. Aqui há o início da igreja, o início do derramamento do Espírito Santo. O grande sinal é em Atos capítulo 2. Mas você precisa entender uma coisa comigo nessa madrugada, através desse vídeo. O avivamento só acontece por causa da perseguição.
O crescimento da igreja só vem quando a perseguição chega. Você percebe que o cristão que não é perseguido, o cristão que não é desafiado, o cristão que não é afrontado, ele não busca Deus. O cristão que não se sente ameaçado, você percebe que lá em Atos, quanto mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles eram avivados. O chão tremia, cadeias se quebravam. É necessário a perseguição. E no período da tribulação haverá uma terrível perseguição, logo depois que Israel vai quebrar o acordo de paz com o anticristo. E quando esse acordo de paz for quebrado, haverá um avivamento, sim. Muitas pessoas se prostrarão diante do Senhor Jesus. Muitas pessoas confessarão o seu nome no período da grande tribulação. Agora, no milênio, esse avivamento vai ser grande, muito grande e numeroso. Por quê? Porque haverá, aleluia, haverá unidade daqueles que foram arrebatados e daqueles que se prostraram diante do Senhor no período da tribulação e da grande tribulação. Conseguiu refletir comigo nesse vídeo? Você conseguiu entender comigo o que vai acontecer nesse período? Então, é só para você entender o que é que Deus está fazendo nesse tempo. Esses dois avivamentos ocorrerão, porque o primeiro grande avivamento já aconteceu, que foi o derramamento do Espírito Santo prometido em Atos capítulo 1. Ele disse: vocês serão as minhas testemunhas. Vocês vão me testemunhar sobre mim, por causa da presença do Espírito Santo na vida de vocês. E aí, na tribulação acontecerá um avivamento muito grande, e no milênio acontecerá um poderoso avivamento, onde milhares e milhares de cristãos ao mesmo tempo experimentarão desse grande avivamento. O verdadeiro avivamento é aquele que tira você do lugar. É aquele que transforma por dentro. Não é um avivamento aparente, mas é um avivamento transparente e que reflete lá fora, através da minha vida. Se você não for mudado por dentro, você não vai conseguir mudar ninguém do lado de fora. Que Deus abençoe a tua vida. Você foi abençoado através desse vídeo? Então compartilha, indica o nosso canal para que outras pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe a sua vida. E não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Um abraço.